Olá, meus queridos amigos. Satisfação enorme reencontrá-los aqui nesse ambiente virtual, nesse ambiente cibernético, para conversarmos sobre a resolução comentada das provas do Enem de 2019. Estamos chegando aqui na questão de número 36. E a questão 36, galera, adivinha para onde ela nos leva? Ela nos leva para a matriz de referência do Enem. Já conversei aqui ao longo dessa resolução tantas vezes sobre isso, mas vou de novo fixar os olhos na matriz de referência, porque é lá na matriz de referência que estão as competências e as habilidades que serão cobradas na prova. E existe uma competência para falar exatamente sobre o que está aqui na questão 36. E o que é que está na questão 36? Analisar, interpretar, identificar obras de arte. Competência diária número 4 da prova do Enem fala especificamente, pontualmente, sobre a importância que o professor tem que fazer, que a escola tem que fazer para preparar o seu aluno para identificar as características de objetos estéticos. E eu não estou falando só de artes plásticas, não, né? Pintura, escultura, arquitetura. Estou falando das belas artes, estou falando da literatura, da música, do cinema, do quadrinho, que hoje já é uma forma de arte também. Então, fica ligado nesse assunto, que ele é quentíssimo, ele é recorrente, ele é muito cobrado no Enem. Eu vou até ler aqui para ti a competência diária 4 da matriz de referência, que diz o seguinte: bebê, você vai fazer o Enem? Você quer fazer uma boa prova do Enem? Então, você tem que compreender a arte como saber cultural e estético, gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. Aí as habilidades: reconhecer as diferentes funções da arte, o trabalho de produção dos artistas em seus meios culturais, analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos, reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Olha a riqueza dessa competência e a riqueza das 3 habilidades que envolvem a competência. Perceber a arte, né, galera? Aguçar o sentido estético, saber apreciar uma boa música, parar diante de uma pintura, tentar interpretar uma escultura, ir ao cinema, ir ao teatro. Cara, isso é aquisição de repertório, isso é aquisição de bagagem cultural. E você diz, isso é importante para a vida, não cai no Enem. Cai, bebê. Tá aqui, ó, questão 36, competência diária 4. Perceber objetos estéticos, perceber a análise de obras de arte. Olha aqui que coisa incrível, uma fotografia do Jackson Pollock. Mas, professor João Filho, quem é Jackson Pollock na fila do pão? Jackson Pollock, meu filho, é um dos maiores nomes da arte moderna. É o pai do expressionismo norte-americano. Ele criou uma técnica de pintura chamada de aspersão. Sabe o que é isso? É essa técnica que você está vendo aqui na foto. Ele colocava a tela no chão, pegava não um pincel, mas um bastão e aspergia, né? Jogava a tinta de modo quase aleatório sobre a tela para depois perceber o efeito estético da cor e da forma na imagem. É o que a gente chama de expressionismo abstrato. É uma técnica criada, uma técnica desenvolvida por esse grande nome da arte contemporânea, o pintor expressionista norte-americano Jackson Pollock, que fez aí, né, tem aí uma fotografia de como se dava o seu trabalho usando essa técnica de aspergir, né, jogar, né, como um aspersor de grama que fica jogando água no jardim. Ele está aspergindo tinta sobre a tela para dar um efeito expressivo. E aqui do lado, a gente tem uma action photo, né, feita pelo grande artista brasileiro Vic Muniz. E a propósito do Vic Muniz, tem um documentário sobre ele que você pode assistir com muita facilidade em streaming ou até mesmo no YouTube,
chamado Lixo Extraordinário. Cara, é um documentário incrível que mostra como o Vic Muniz produzia lindíssimas obras de arte a partir de objetos reciclados, retirados do lixo. Então ele tem um estilo, o Vic Muniz, que é produzir arte a partir do inusitado, sabe? Ele pega ali uma sucata, ele faz uma obra de arte. Ele pega ali um lixo que foi reciclado, ele faz uma obra de arte. No caso aqui, o que foi que ele fez? Ele fez uma action foto, uma impressão fotográfica que está no Museu de Arte Moderna, lá de Nova York, e que consiste no seguinte: uma obra feita com chocolate. Tem gente hoje, galera, que faz obra de arte com areia. Bota areia numa tela, produz obras incríveis. Claro que são obras efêmeras, né? Não são como aquelas esculturas que a gente vê ali na praia, que também são obras efêmeras, mas têm uma durabilidade maior. Enfim, a ideia hoje é de que a arte contemporânea ela pode existir com qualquer suporte. Você pode fazer isso depois das vanguardas europeias, virou quase que uma regra de ouro, né? Não há limites para a arte. Qualquer material, qualquer método, qualquer elemento pode ser uma recriação estética. Os dadaístas, por exemplo, usavam a técnica do ready-made, a ressignificação dos objetos do cotidiano, dando a esses objetos um sentido estético, né? Essa garrafinha de álcool gel que está aqui à minha direita, para eu higienizar as mãos nesses tempos de pandemia, pode ser ressignificado. Eu tiro o álcool gel, eu tiro o tubinho, eu pinto, eu dou uma cor, boto um penduricalho aqui, umas tiras, boto ali como mobile no quarto do meu bebê. Ou seja, o dadaísmo, através da técnica do ready-made, ressignificando objetos do cotidiano para transformá-los em obra de arte. O Vic Muniz pegou chocolate para fazer uma recriação da foto do Jackson Pollock, ou seja, um artista de um estilo recriando a obra de outro artista com outro estilo, e a arte é isso, né? Sem fronteiras, sem limites, sem preconceitos. Como diziam os franceses, l'unir d'art sans liberté. Não existe arte sem liberdade, e viva a liberdade estética, e viva a liberdade artística, e viva Jackson Pollock, e viva a Vic Muniz. Mas a pergunta ela diz o seguinte: utilizando chocolate derretido como matéria-prima, essa obra de Vic Muniz reproduz a célebre fotografia do processo de criação do Jackson Pollock. Esse processo de criação foi o que eu acabei de falar, né? É o processo de aspersão, o processo de aspergir tinta no papel. E o Vic Muniz, né, ele recria, ele reproduz, tá? Aqui a ideia de reproduzir, portanto, a ideia de recriar, né? Ele ressignificou a obra usando para isso o chocolate derretido como matéria-prima. A originalidade dessa releitura existe aonde? Onde é que está o que é novo, o que é original, o que foi impensado? O cara usar chocolate derretido, né? Portanto, o material, né, e a técnica e o material usado pelo Vic Muniz, que é a técnica de recriar uma fotografia usando chocolate derretido, acaba se transformando numa apropriação parodística da obra do Jackson Pollock. Reflexão, galera, acerca dos sistemas de circulação da arte não é bem o que se propõe no texto, não, né? Não é exatamente a ideia de refletir acerca dos sistemas de circulação, é bem bugadão, é bem falso. Simplificação dos traços também não está em questão. Eu acho que pintar com chocolate deve ser infinitamente mais difícil do que até escrever com essa canetinha digital aqui que você vê aí em casa, que eu não tenho muita habilidade para usar, tamanha imperfeição dos meus traços com essa tecnologia. Mas estamos tentando, e o que vale é a tentativa, o que vale é a intenção. Contraposição de linguagens, são linguagens artísticas distintas, são, mas não estão em contraposição. Por quê? Porque uma está recriando a outra. Então é uma composição, uma recomposição, e não uma contraposição, que é um confronto. Crítica ao evento do abstracionismo, em nenhum momento o Vic Muniz critica o expressionismo abstrato do Pollock. Pelo contrário, ele está homenageando o Pollock ao fazer a grande foto clássica dele com chocolate derretido. Ele está se apropriando de materiais e fazendo uma paródia.
Professor, o que é uma paródia? É quando você mantém uma semelhança formal entre um texto e outro para produzir uma mensagem diferente. Então, o que é parodiar? É usar uma forma parecida para dizer outra coisa. Ou seja, uma semelhança formal para um assunto, um tema, um conteúdo diferente. Então, o que é parodiar uma música? É usar a mesma melodia da música para produzir outra mensagem. Portanto, existe aí uma homenagem parodística, usando chocolate para reproduzir a foto do Pollock. Questão 36, letra A, sem mais delongas, meus queridos internautas. E com essa resolução eu me despeço momentaneamente de vocês, desejando um forte abraço e até o nosso próximo encontro para a continuação dessa conversa.